Muito bom dia, boa tarde, irmãos, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos, que Jesus Cristo acompanhe a vida de cada um. Estamos aqui mais uma vez juntos com a graça de Cristo para mais uma vez estudarmos a Santa Palavra de Deus, para mais uma vez nos mostrar, para mais uma vez Deus nos mostrar o que Ele quer nos ensinar, que verdade Ele quer nos guiar. E dessa vez estamos aqui com o estudo de número 7, a volta de Jesus. Esse, para mim, é o estudo mais gratificante, mais magnífico que existe, porque é a volta de Cristo. Cristo voltando a este mundo para nos libertar do pecado, da morte. Então, antes de começarmos, vamos iniciar com uma oração, vamos pedir a direção de Deus, a direção do Espírito Santo, para que possamos compreender, para que eu seja usado para falar, para que Deus me use para falar com vocês, para que a verdade seja dita. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui estamos, Senhor, em Tua santa presença. Peço, meu Deus, por cada irmão aqui que esteja me assistindo, que o Senhor, meu Deus, possa iluminar a mente de cada um, Pai. Que o Senhor, Pai, com o Teu Santo Espírito, venha convencer a cada um, meu Deus, de seus pecados, dos seus erros, Pai. Para que cada um possa se entregar verdadeiramente a Ti, Senhor. Pedimos o Teu Santo Espírito, Pai, para nos ajudar a entender a Tua Santa Palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Estudo 7, a volta de Jesus. Desde que nossos primeiros pais transpuseram os portais do Éden, depois de terem desobedecido ao Criador, os filhos de Deus aguardam o dia em que o pecado e suas tristes consequências terão fim. Profetas, apóstolos e cristãos de todos os tempos têm anunciado esse dia, alicerçados na garantia dada pelo próprio Cristo. Assim, seu retorno à Terra é a bendita esperança que conforta o coração de seus seguidores. Quando estes se deparam com o sofrimento, a dor, o pranto e a morte ao longo da jornada terrestre, a sombra do mal passará, a noite do pecado terá fim. Um novo amanhecer raiará, marcando o início de um novo tempo para os filhos de Deus. Então, vamos iniciar. Qual é a maior promessa que Jesus nos fez? Qual que é a maior promessa que Cristo deu para nós? João 14, verso 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, a maior promessa que Jesus nos fez é que ele virá outra vez. É que Cristo, muito em breve, vai voltar. Jesus não vai demorar mais tempo. Olha ao seu redor. Olha quantos desastres, quantas catástrofes, quanta destruição está acontecendo ao nosso redor. Olha quanta coisa horrível tem acontecido. Morte, destruição, fome, pestes, tudo isso. Então, tudo isso indica que Cristo já está às portas. Não existe mais tempo de ficarmos pensando em deixar para depois em aceitar a Cristo. O momento de aceitar a Cristo é agora, porque Ele nos prometeu que voltaria. E Ele está às portas. Qual é a maior promessa que Jesus nos fez? E, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. 2. Podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo? Será que existe uma data específica em que Cristo vai voltar? Um dia, uma hora, um ano, talvez? Vamos ver Mateus 24,
Verso 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo? Não, não podemos. Não sabemos, não temos certeza. Não nos foi revelado, não foi revelado a ninguém, nem o dia e nem a hora em que Cristo voltar, em que Cristo vai voltar. Não existe. Se você, meu irmão, minha irmã, escutar qualquer pessoa, pode ser pastor, pode ser autoridade, pode ser quem for. Se você escutar dessas pessoas dizerem que Cristo vai voltar tal dia, é mentira. Ele não sabe. Ele pode até acertar, mas ele não tem certeza. Ele não sabe, porque não foi revelado para ele. Aí ele vai dizer, mas eu tive um sonho que Cristo voltando nas nuvens do céu e tal data aparecia depois. Não é verdade. Lembra-se o que aconteceu lá em 1844, quando o povo lá no início do adventismo marcou a data para Cristo. Claro, estudando a Bíblia, chegaram à conclusão que 1844 seria a volta de Cristo. Foi o dia em que aconteceu o grande desapontamento. Então, para que não exista mais grande desapontamento, para que não exista tristeza ou decepção, não acredite, porque ninguém sabe. Cristo mesmo disse, desse dia e hora ninguém sabe, somente o Pai, certo? 3. Como Jesus virá? Mateus 24, verso 30 a 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora, Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E Atos capítulo 1, verso 11. Que diz: os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Então, vamos lá. Marque verdadeiro ou falso. Como Jesus virá? Cristo virá como ladrão, tomando muitos de surpresa? Vamos lá, 2 Pedro 3,10. Vamos ver se é verdade. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então Cristo virá como ladrão, tomando muitos de surpresa? Verdadeiro. Sua vinda será secreta e silenciosa? Vamos ver Salmo 53. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Sua vinda será secreta e silenciosa? Não, como diz, virá o nosso Deus e não se calará.
Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Então nós vemos que a vinda de Jesus não vai ser silenciosa. Cristo virá e será audível. Cristo virá e todo olho verá. Todo mundo vai ouvir, todo mundo vai saber que Cristo voltou. Ele não descerá à terra, ficará nas nuvens? Sim, Cristo não vai descer à terra, ele vai ficar nas nuvens. Como diz Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. E Atos 1:11, que acabamos de ler. Será visível apenas para os cristãos? Falso. Todo olho o verá. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Virá com poder e glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos? Verdadeiro. Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho o verá? Verdadeiro. Então, meus irmãos, é dessa forma que Cristo virá. Cristo virá como um ladrão, tomando muitos de surpresa, para aquelas pessoas que não decidiram se entregar a Cristo, para aquelas pessoas que pensaram que amanhã teria tempo. E é nesse momento em que Cristo volta, tomando muitos de surpresa, porque pensaram, eu achei que eu tinha mais tempo. Não existe mais tempo. Ninguém sabe. Por isso, o tempo ideal é agora de se entregar a Cristo. A vinda de Cristo virá com poder e glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. E ele vai vir de maneira pessoal, literal, e todo olho o verá. Ele não vai descer na terra, ele vai ficar nas nuvens e será visível para todos. Então, irmãos, é dessa forma que Jesus virá. Esse estudo vem para complementar uma profecia que diz sobre a vinda do anticristo, a vinda do falso Cristo, que muitos dirão, Cristo está ali, Cristo está lá. E Jesus diz, não deem ouvidos, porque quando Cristo vier, será claro, será audível, todo olho verá. Então, se algumas pessoas de lá da Indonésia, um exemplo, estão vendo a Cristo, mas nós aqui que estamos no Brasil não estamos vendo Cristo, é mentira, porque a Bíblia diz que todo olho verá. Pergunta 4. O que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? Isso é o que vai acontecer com aqueles que estão mortos, com os que estão vivos, que são fiéis, que decidiram se entregar a Cristo. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E 1 Coríntios 15, versos 51 ao 54. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então os textos são claros ao afirmar que os mortos fiéis, eles vão ressuscitar e vão ser
transformados e serão arrebatados. E os vivos, os que estiverem vivos para a volta de Cristo, eles serão transformados e arrebatados. Então, tudo isso vai acontecer com aqueles que foram fiéis, que estiverem mortos e que estiverem vivos na segunda vinda de Cristo. Agora, o que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Apocalipse 6, verso 15 ao 17, que diz: E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas, e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Vemos uma situação de desespero, né? Capítulo 9, verso 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E segundo a Tessalonicenses 2:8. Que diz: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Buscarão esconderijo nas cavernas e pedirão aos montes que caiam sobre eles. Buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Os ímpios morrem ao verem o resplendor da glória de Jesus. Então todos os vivos que estiverem presentes na segunda vinda de Cristo, que não se prepararam, que não entregaram suas vidas a Cristo, que não se arrependeram dos seus pecados, vão estar em desespero. Buscarão a morte, buscarão morrer, buscarão se esconder da face de Jesus Cristo. E quando Cristo aparecer, todos morrerão, porque não estão preparados para suportarem a glória de Deus. Então, eles morrerão ao verem o resplendor da glória de Jesus. 6. De quantas ressurreições a Bíblia fala? De quantas Bíblias? De quantas ressurreições a Bíblia fala que existe? João 5, verso 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E Daniel 12:2. Que diz: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. De quantas ressurreições a Bíblia fala? Nenhuma? De uma? De várias? Ou de duas? A Bíblia fala de duas ressurreições: a ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. A primeira é a ressurreição da vida e a segunda é a ressurreição do juízo, a ressurreição da morte. Nesse dia, quando Cristo voltar, os salvos ressuscitarão para a vida eterna, receberão a vida eterna de Jesus Cristo.
Mas os ímpios ressuscitarão um tempo depois para serem julgados e para receber a sua recompensa, que é a morte eterna. Pergunta 7. Quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Quando Cristo voltar, vai haver a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. Os salvos ressuscitarão na vinda de Cristo. Aí, depois que Cristo voltar e os mortos fiéis ressuscitarem, quanto tempo depois vai haver para que os ímpios ressuscitem? Vamos lá, Apocalipse 26. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então vemos que vai existir um tempo entre as ressurreições. Primeira ressurreição da vida após depois, primeira ressurreição da vida e depois a ressurreição do juízo, da condenação. E esse período são 1000 anos, como a Bíblia diz, e reinarão com ele 1000 anos. Então, são 1000 anos que haverá. Pergunta 8. Qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Isaías 25, verso 9. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Então, o cântico dos salvos naquele grandioso dia será: Eis que este é o nosso Deus, em quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Então, os salvos naquele dia, quando Cristo voltar, irão cantar um hino, o cântico dos salvos, o hino mais lindo que ouviremos lá para a honra e glória de nosso Salvador Jesus Cristo, será entoado. Meu irmão, minha irmã, você não quer cantar esse hino a Cristo? Você não quer fazer parte deste grande coro para entoar louvor a Cristo por Ele ter salvado você? Cristo hoje está te convidando. Cristo hoje está te chamando. Venha para mim. Se entregue a mim. Se arrependa dos seus erros, dos seus pecados. Porque o pecado não vale a pena. Pergunta 9. Que convite Jesus nos faz hoje? Olha só. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Que convite Jesus nos faz hoje? Apartai-vos de mim? Nenhum convite? Ou vinde a mim? Vinde a mim. Cristo chama você, meu irmão, que está me assistindo, para se entregar a Ele. Cristo deseja te entregar a vida eterna. A mesma vida eterna que foi perdida lá no Jardim do Éden pela primeira desobediência, pelo primeiro pecado. Essa vida eterna que perdemos lá, Cristo quer nos devolver. Cristo quer nos entregar de volta. Então, meu irmão, aceita esse presente de Cristo. Se entrega a Cristo hoje, porque você não sabe o dia de amanhã.
Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco com você. Então, irmão, o momento é agora. Pergunta 10. Qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus? Vamos ver. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O resultado da rejeição ao convite de Jesus é a morte eterna. Vai ser a eterna separação entre a criação e Deus, a verdadeira morte. Irmãos, Cristo não nos condena, mas nós mesmos nos autocondenamos quando não vamos até Cristo. Pensa, Cristo é a vida. Jesus Cristo é a fonte da vida, é o pão da vida. Então dele vem a vida. Agora, se nós rejeitamos a vida, o que automaticamente nós escolhemos? A morte. Então nós vemos que não é Cristo que nos condena. Você não me aceitou? Eu te condeno. Não. Nós mesmos nos autocondenamos quando nós decidimos nos afastar de Cristo. Por isso que Cristo nos chama, porque Cristo é a vida. Jesus Cristo é a única esperança. E fora de Jesus Cristo, não existe esperança, não existe vida, não existe salvação, não existe esperança. Recapitulação. A Bíblia fala que Cristo voltará à Terra. A primeira vinda ocorreu há 2000 anos. Aguardamos a segunda vinda de Jesus. O texto clássico da segunda vinda está em João 14. Quando Cristo voltar, iremos para o céu com ele. Jesus virá de modo pessoal, visível e literal, com milhares de anjos tocando trombetas. Compromisso de fé. Meu irmão, você quer se preparar para estar entre os salvos na segunda vinda de Cristo? Você crê que haverá duas ressurreições, uma para a vida e outra para a morte eterna? Você deseja viver a verdade, a fim de poder morar para sempre com Cristo no céu? Irmãos, a oportunidade é agora. Cristo nos chama para a vida, que é Ele agora. Aceite a Jesus Cristo agora. Se arrependa dos seus pecados agora. Porque agora é o momento. Agora é o momento em que Cristo está te chamando. Não deixa para depois. Você não sabe o dia em que Cristo virá. Você não sabe o que pode acontecer com você daqui a pouco. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Então, irmão, aceite a Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Porque o momento de oportunidade é agora. Tá certo? Então, concluímos mais um estudo. Desejo que Cristo tenha iluminado a mente de cada um de vocês que está me assistindo. E para agradecermos, vamos fazer uma oração? Te agradecemos, Pai, por este momento. Meu Deus, eu venho aqui, meu Deus, pedir por todos aqueles que estão me assistindo, Pai. Que todos os que estão me assistindo aqui, Senhor, possam entregar as suas vidas ao Senhor agora, Pai. Que o Senhor vá com o teu Santo Espírito os convencer do pecado, da justiça e do juízo, meu Deus. Em nome de Jesus te oramos. Amém. E até a próxima.